Agora está explicado por que o Neymar foi convocado para a seleção brasileira. Ei, Nicolas, chega aí. Eu sei que tu foi assistir o jogo do Brasil, mas senta aqui porque tu vai gostar e vai querer ouvir essa notícia que eu estou trazendo. Mas calma, galera. Eu fui também aí desafiado pelos bolsonaristas. Tá vendo essa foto aí? Da camisa da seleção vermelha e a outra aí, né, amarelinha do Brasil. Os bolsonaristas, coloca lá, faz uma pesquisa. Larga 13 ou 22 aí. Vamos embora. Nenhuma seleção que está disputando essa Copa não levou nenhum jogador que esteja lesionado para a Copa do Mundo. Brasil abriu uma exceção. O Lancelotti passou aí toda a temporada sem convocar o Neymar para amistoso, entre outros jogos. Mas no dia, né, da convocação que a seleção fez, chamaram o Neymar lesionado, não estreou contra o Marrocos, não vai jogar contra o Haiti, ou seja, está lesionado. Mas olha essa notícia, segundo o Brasil de fato, seleções das betes. 1 em cada 3 convocados veste a camisa com bet no patrocínio principal. O que foi que rolou? Poucas horas depois de ser convocado, o que foi que Neymar fez? Correu para fazer a sua bet. Ou seja, galera, como que o Lancelotti leva um cara que está lesionado, não consegue jogar as 2 primeiras partidas da seleção e mesmo assim foi convocado? Lamentável, e a seleção ainda passa um vexame sem jogar muito contra o Marrocos. Dias atrás, eu fiz um vídeo com uma crítica explicativa à ideia de maioridade penal. Eu usei exemplos de prisões especiais de Bolsonaro e Daniel Vorcaro e também citei os filhos de Bolsonaro envolvidos em crimes pelos quais nunca pagaram. O tratamento é claramente diferenciado. Vários comentários surgiram dizendo que eu esqueci de falar de Lula, que foi preso também numa cela especial em Curitiba. Mas é que, gente, as situações são absolutamente diferentes e eu vou explicar os motivos, os pontos que levam a essa diferença. Número 1. Lula foi preso numa cela especial porque isso está determinado em lei. O Código de Processo Penal diz que determinadas autoridades, quando presas, tem direito a uma prisão especial, como a que Bolsonaro, por exemplo, também teve quando estava no sistema carcerário. Inclusive, a cela dele parecia mais uma casa, era ainda maior do que a cela que o presidente Lula ficou. E veja bem, eu não sou a favor dessa regra. Autoridades têm conhecimento maior de leis do que um cidadão comum. Por isso, deveriam ser responsabilizados com maior rigor do que o resto da sociedade. Mas essa é a lei hoje. Portanto, a defesa do Lula não pediu para ele nada do que estivesse fora do alcance legal. Bolsonaro, ao contrário, hoje está preso no verdadeiro resort. Diz que está doente, mas um cidadão comum doente preso estaria dentro de um hospital de custódia. Número 2. Daniel Vorcaro não é uma autoridade, ele é um preso comum. Ele era banqueiro. Poderia ficar numa cela normal, ainda que reclamasse de limpeza, de condições, etc. Poderia ficar sozinho, sim, a título de segurança pessoal, mas não vejo outra justificativa para que ele fique numa cela especial. Número 3. Quando o Lula foi preso, a presidente era a Dilma, do PT, de esquerda, e ela não fez nada, nenhuma interferência, carteirada, mudança de diretores, delegados da Polícia Federal, nada para impedir a justiça de funcionar. Bolsonaro, no entanto, disse que faria o que fosse possível para evitar que os seus filhos e seus aliados fossem investigados e presos, mesmo que tivessem praticado crimes. A frase exata dele foi assim: "Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro." E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Essas foram as suas exatas palavras. E aí eu te pergunto, se a família Bolsonaro fosse honesta, se Bolsonaro fosse honesto, se os filhos dele fossem honestos, se os aliados políticos dele fossem honestos, por que ele sentiria a necessidade de mudar uma pessoa que estivesse em um determinado cargo com o objetivo de proteger essa gente? A lei é igual para mim, para você, para eles. Eu não estou praticando delitos, por isso eu não ligo para ninguém que esteja na função de delegado. Eu não preciso colocar um amigo meu nessa função para me proteger. Mas vamos supor que o Bolsonaro não tivesse dito isso. Vamos supor que a gente não ouviu e nem assistiu o Bolsonaro dizer isso naquela reunião com seus ministros. Vamos supor que as diversas, não apenas uma, mas as diversas trocas de autoridade que ele fez em seu governo, que elas tenham sido normais, dentro de necessidades técnicas e que não tivessem nenhuma pessoalidade. Isso é possível. Vamos nos colocar então numa posição de plena confiança. No entanto,
a Polícia Federal descobriu a gravação de uma reunião na qual estavam presentes Jair Bolsonaro, seu ministro Augusto Heleno, Flávio Bolsonaro e sua advogada, na época em que o Ministério Público tinha denunciado Flávio pelo esquema de rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Nessa gravação, essas pessoas conversam sobre formas de blindar Flávio Bolsonaro da justiça. Conversam sobre o uso da ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, para blindá-lo. A PF conta que a ABIN foi usada para realizar ações clandestinas de monitoramento de auditores da Receita Federal que fizeram um relatório que deu base à investigação contra Flávio Bolsonaro. E essas ações foram realizadas entre 2019 e 2021 sob as ordens de Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN. Então, não há apenas indícios de que Bolsonaro blindava os filhos usando o próprio Estado. O Bolsonaro nunca disse que os seus filhos poderiam ser investigados, ele disse o contrário. Ele declarou que ia protegê-los. E ele realmente fez isso. Protegeu eles não de criminosos, mas da polícia, da justiça. Eles podiam praticar crimes se quisessem, só não podiam ir presos, pagar por esses crimes. Essa é a enorme diferença entre o caso de Lula, o governo de Dilma que não o protegeu, e Bolsonaro, os filhos, os aliados que agora, como parlamentares, querem criar leis para colocar na prisão comum os jovens pretos e pobres de 16 anos que eventualmente furtem chocolate, celular, bolsas. Não que isso não seja ruim, mas o que é mais terrível? O jovem pobre e marginalizado que tem sonhos e furta o nosso celular, ou um adulto barbado, formado em direito, eleito deputado estadual, contratar funcionários fantasmas em seu gabinete e, com a ajuda de um amigo do pai, desviar dinheiro público, lavar esse dinheiro em loja de chocolate e depois comprar dezenas de imóveis em dinheiro vivo. Porque são pessoas assim que hoje estão te fazendo odiar o presidente Lula e brigando para aprovar uma lei que prende jovens de 16 anos que furtam celulares para serem recrutados pelo crime organizado dentro de prisões desumanas. É muito fácil cair no papo de gente com esse discurso. Basta ficar emocionado com suas frases prontas e vídeos tolos. Difícil é pensar sozinho, mas eu tenho absoluta certeza que você consegue. 3 notícias bombásticas desse momento, e tem uma que acaba de sair, todas as vitórias do presidente Lula, e essa última vai abalar todo mundo. Só vitória do nosso presidente Lula, que vai se reeleger em primeiro turno dia 4 de outubro. E se você acredita nisso, já dá teu joinha, me segue, compartilha e comenta. Começando com essa excelente, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que estava colocando pautas bombas contra o presidente Lula, que ia custar 800 bilhões de reais nos próximos anos, já que o presidente Lula vai se reeleger. Esse mesmo que sentou em cima da pauta do fim da escala de 6x1, agora voltou atrás e pediu para que o presidente Lula converse com ele, principalmente através do Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado, que Davi Alcolumbre queria que ele fosse para o STF. Tudo isso porque ele está emparedado, porque recebeu do Vocário, o presidente do Banco Master, dinheiro dos aposentados e pensionistas, 155 milhões de reais. Está ele, Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, o próprio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Toda essa gangue está envolvida nesse esquema. Então, nesse caso, o Flávio Bolsonaro, que ia receber 134 milhões de reais, recebeu 61, vai ter que desistir, fugir para os Estados Unidos e ficar lá com o Dudu Bananinha. Outra notícia importante é a penúltima, o presidente Lula embarcando e vai para o G7, a reunião dos 7 países, as maiores economias do mundo. Pode ser que lá mais uma vez se encontre com Donald Trump. Mas para finalizar, gente, nesse momento foi feito o acordo. Estados Unidos e Irã encerraram a guerra. Donald Trump perdeu. E o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo mundial, vai ser aberto. Mas lembre-se, Israel do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, gente, que os bolsonaristas aqui apoiam, esse cara é um genocida. Hoje ele atacou novamente o Líbano. E esse acordo vai ter que ser feito nesse momento. Lembrando que vai ser assinado na próxima sexta-feira, dia 19. Mas lembrando que Donald Trump, hoje é aniversário dele, aí ele quis se mostrar, a Copa do Mundo também está acontecendo lá, mas o Benjamin Netanyahu, que os bolsonaristas aqui apoiam, porque dizem que Israel é uma terra santa, mas o cara é um criminoso, simplesmente nesse momento eles vão ter que voltar atrás e mostrar que de fato Israel é um país criminoso e as armas que vêm de lá chegam lá dos Estados Unidos. Portanto, mais uma vitória do Lula, e essa eu digo repercussão generalizada, porque Lula sempre pensou na paz. E aí vocês bolsonaristas, o que me dizem? O
Valdemar da Costa Neto está reclamando, dizendo que o dinheiro do fundão, dinheiro que nós pagamos para eles fazerem política, para eles fazerem campanha, não vai dar. Mais de 800 milhões. Todo partido recebe dinheiro do fundão para manter durante o ano todo, e tem o fundão que vai manter o quê? Que vai manter a ação eleitoral, as campanhas, né? Então, gente, o PL vai receber mais de 800 milhões e ele diz que não vai dar. Não vai dar, né? Para comprar voto, que na verdade não é compra de voto, é dinheiro do próprio povo. Olha que loucura. E todos os partidos recebem. Esse dinheiro não seria mais, não seria colocar na educação, na saúde. Tirando esse dinheiro do fundão, que é para campanha, a gente paga durante o ano todo, sabe? Para eles manterem a sede, para eles manterem o funcionário fantasma. É dinheiro do nosso bolso, gente. E a gente quer pelo menos um dia mais de folga. E o Brasil vai quebrar por isso. O Brasil não quebra. A gente tem que bancar campanha deles. É uma piada, gente. É uma piada, é um deboche com a cara da população. Olha que eu não tô falando só de um partido, eu falo de todos, né? Todos. Isso tem que acabar. Quer se candidatar? Quer fazer campanha? Pague do seu bolso. Então, pra mim, isso teria que acabar urgentemente. Quer ser candidato? Pague do seu bolso. Quer bancar um partido? Pague do seu bolso. Pesquisa GERP coloca Flávio Bolsonaro vencendo no segundo turno contra o Lula. Flávio 44,7%, Lula contra 39,1%. Pesquisa feita entre o dia 2 de junho a 5 de junho pelo Instituto GERP. Mas será que isso é verdade, galera? Vamos ver como é que tá as outras pesquisas. Já na pesquisa Quest, é o contrário. Lula tá com 44% na intenção de votos no segundo turno e Flávio Bolsonaro 38%. E agora, em quem acreditar? Então vamos puxar o histórico. A pesquisa GERP colocou Bolsonaro em 2022 vencendo as eleições no segundo turno com 52% dos votos válidos, diz Instituto GERP. E erraram. Já a pesquisa Quest em 2022 colocou Lula como vencedor, 52%, e Bolsonaro 48%. Acertou justamente quem venceria. Lembrando que esse percentual aqui, ele pode ter uma margem de erro de 2% para cima ou para baixo. Resultado, 50,9% foi do Lula e 49,1% foi Bolsonaro, e ele perdeu as eleições. Doar essa diferença de um instituto para o outro, precisamos focar no histórico. O histórico da pesquisa GERP, eles erraram em 2022, enquanto Datafolha, pesquisa Quest nunca erraram desde a década de 90 na indicação para presidente no segundo turno. Olha esse vídeo aqui. Abertura da Copa ao sul de Emily. Se eu sou um jogador, não passei a sério mesmo. Você não tem ideia como é que eu entro, não. Esquece. Entra aqui, ó. Ó, tá ligado? Agora dá uma olhadinha nesse aqui também. Aqui, ó. Dentro do campo. Não é possível que o brasileiro olhe pra isso aqui e ache isso normal. E antes que você venha com esse papinho de direita e esquerda, nem é sobre isso. Não é sobre Nicolas Ferreira, não é sobre Romário, não é sobre partido. É sobre o respeito ao trabalhador. Amanhã é segunda-feira. A maioria dos brasileiros vão trabalhar de madrugada, pegar ônibus lotado, porque não podem faltar o serviço, não pode faltar um dia sequer, porque ganham advertência, tem desconto em seu salário ou até é demitido por justa causa. E amanhã, segunda-feira, esses dois funcionários públicos que recebem mais de 60 mil reais, que nós pagamos o salário, vão acordar nos Estados Unidos. Não vão ter desconto, não vão ter puxada de orelha, não vão ser demitidos por justa causa, apenas estão vivendo sua vidinha, realizando seus sonhos, como Nicolas Ferreira disse. E quando o brasileiro questiona isso, é inveja, como diz Nicolas Ferreira. Tô com inveja que eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, entendeu? Assistir um jogo, voltar daqui a pouco pra casa. Aí vocês têm raiva. Receber o carinho das pessoas. Exatamente, é isso. Eu, como trabalhador brasileiro, ouvindo uma coisa dessa, me sinto como se eu tivesse levado um tapa na cara. E você, trabalhador aí do outro lado, também tem esse mesmo sentimento. Você que trabalha numa escala 6x1, que eles são contra, que pega ônibus lotado, que ganha um salário mínimo, que conta moedinha para pagar as contas dentro de casa. E escutar de um deputado, de um moleque, de um vagabundo que ganha mais de 60 mil reais, que nós somos invejosos porque ele, no horário de trabalho, tá lá curtindo a vida, é inadmissível. O mínimo que a gente deveria fazer é parar de achar isso normal. É dar justa causa para esse povo em outubro. É a gente varrer esses senadores, esses deputados do Congresso que não trabalham pelo trabalhador. Porque se a gente não fizer isso,
Isso aqui vai se tornar cada vez mais real. O Nilcinho alemão está nervoso porque eu disse que o Nicolas está passeando enquanto deveria estar trabalhando. Porque ele está lá na Copa, ele que é contra a escala 5x2, ele está trabalhando numa escala 1x6. Nem sei se ele trabalhou um dia, né? Mas, enfim, ele está lá gastando dinheiro público, sim, né? Porque ele deveria estar trabalhando e não passeando. Ele viu a abertura da Copa, que foi na quinta, ele viu o jogo do Brasil, que foi no sábado, então ele não está trabalhando. Então eu disse que o Nicolas, enquanto nós estamos aqui trabalhando e ele está chamando o trabalhador de vagabundo, ele está lá passeando e gastando dinheiro público. Aí o Nilson ficou nervoso e disse: Verônica, os petistas são um povo vivendo do dinheiro do povo da direita. Você é muito nojenta. Aí que o Nilson, por falar em esse. Enfim, olha, Nilson, eu não sei a quem você se refere. As pessoas que eu conheço, o povo da esquerda, é gente que trabalha, assim como eu sou professora. Eu não sei o que você é, né? Mas eu sou professora, eu não vivo do dinheiro do povo, eu vivo do dinheiro do meu salário. Eu trabalho e eu recebo. Também sou empresária e recebo dinheiro tanto de gente de direita quanto da esquerda, mas também fruto do meu trabalho. Enfim, né? Ele faz outro comentário aqui, ó. Vou deixar aqui. Fofo, Nilson, né? Nilson, não fica nervoso, Nilson. Não fica nervoso. O Nicolas está gastando o teu dinheiro. Mas se tu autorizas, tá tudo bem. Fica calmo. Não te estressa. Faz mal pra tua pele, que já tá tão ruinzinha. Estão aqui para enfrentar um problema real, um problema concreto, que é enfrentado pelas mulheres do Estado de São Paulo, do Brasil. O programa de governo, ele precisa escutar as mulheres, porque no Estado de São Paulo nós somos 51% da população, mas mais do que isso, as mulheres têm enfrentado o medo por conta do aumento da violência contra as mulheres. A gente sabe o quanto nós tínhamos avançado em enfrentar da maneira correta, com transparência, com resolutividade, com diálogo, com inovação. Nós estamos com números de feminicídio insuportáveis. Não há uma voz, não há uma autoridade que se manifeste sobre o tema. É um governo covarde, né? Não assume a sua responsabilidade em relação ao endereçamento dessa questão. Igualdade, é a palavra certa, é a igualdade.